Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo e o tema que eu escolhi para abordar com vocês hoje é o princípio do contraditório e sua regulamentação no Código de 2015. Eu escolhi 10 novos dispositivos para trabalharmos nesse rápido vídeo de hoje. Não se esqueçam de, enquanto estão assistindo esse vídeo, clicarem aqui embaixo e se inscreverem no canal. Vamos lá então, 10 novidades sobre o contraditório no Código de 2015. Artigos 9 e 10 trazem, como posso chamar assim, um resumo sobre o tratamento do contraditório no novo CPC. Vejam só, o artigo 9 traz a regra de que não se pode proferir decisão contra alguém sem que essa parte seja previamente ouvida. Então vejam só, o contraditório é sim fundamental, porém ele só é essencial quando alguém puder ser prejudicado. Em outras palavras, quando for se decidir em favor de alguém, não é necessário ouvir previamente essa parte. Complementando o artigo 9º, vem um parágrafo único que traz algumas exceções ali, por exemplo, para a tutela provisória, permitindo que, excepcionalmente, o contraditório seja postergado. Então, em raríssimas exceções, é possível em que, em primeiro lugar, se decida e depois se submeta a questão ao prévio contraditório, obviamente podendo o juiz mudar de opinião após a manifestação da parte eventualmente prejudicada. O artigo 10 traz uma regulamentação fantástica e inovadora do contraditório, trazendo duas inovações substanciais. O artigo 10 inicia dizendo que não se pode decidir com base em fundamento que não tenha sido submetido ao prévio contraditório. Então vejam só, o juiz não pode, por exemplo, na sentença, fundamentar sua conclusão com base em um artigo de lei, em um julgado, em uma súmula, sem que esse fundamento da decisão tenha sido levado e submetido ao prévio contraditório. E o artigo 10 traz uma conclusão na parte final dizendo que, ainda que essa questão possa ser conhecida ex officio pelo julgador, ou seja, sem iniciativa das partes, mas por iniciativa do Poder Judiciário. Vejam que interessante, aquelas chamadas matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer ex officio, por exemplo, pressupostos processuais, condições da ação, algumas matérias de direito material, por exemplo, prescrição e decadência, enfim. É essencial que a matéria seja submetida ao prévio contraditório. Vejam que os artigos 9 e 10 já poderiam, por si só, ser considerados autossuficientes, né? Não cabe decisão contra alguém sem que essa parte seja previamente ouvida. E artigo 10, qualquer fundamento de decisão, ainda que se trate de uma matéria de ordem pública, esse fundamento, sobre ele, tem que ser oportunizado o prévio debate. O CPC poderia parar por aí, mas é interessante que em outros 8 artigos, o novo código detalha a regulamentação dessa matéria. Vamos a eles. O artigo 437, parágrafo 1º, diz que sempre que for juntada uma prova documental aos autos, a outra parte tem que ser ouvida. O artigo 493, parágrafo único, diz que sempre que surgir um fato novo, o juiz deve levá-lo em consideração no momento de decidir, mas deve antes submeter o fato novo ao prévio contraditório. Além disso, o artigo 927, parágrafo 1º, diz que sempre que o juiz for aplicar um precedente, ainda que o precedente seja aplicável ao caso concreto, deve o magistrado submeter o precedente ao prévio contraditório pelas partes. E, finalmente, o novo CPC traz mais 5 dispositivos aplicáveis em grau recursal. O artigo 933 explica como é a aplicação dos artigos 9 e 10 em grau de tribunal. E em palestra, a gente costuma brincar, quando fala sobre o artigo 933, que a comissão de juristas redigiu esse artigo utilizando aquela técnica redacional do você entendeu o que é que eu desenho, né? Porque o 933 desenha como é a aplicação do contraditório em grau de recurso. Então diz o artigo 933 que o relator, ao se deparar com um fato novo ou uma matéria de ordem pública, deve suspender o julgamento e intimar as partes para se manifestarem sobre aquele fundamento. Se estiver na sessão de julgamento, suspende a sessão, dá prazo para as partes se manifestarem sobre o tema e depois retorna-se no julgamento. E o 933 vai ao extremo de dizer que, se a matéria for percebida por um outro julgador impedido de vista,
ele adota as providências do caput, suspende o julgamento, intima recorrente e recorrido e depois retorna-se e prossegue-se no julgamento. O artigo 932 consagra os poderes do relator e lá no inciso 5 disse o seguinte: depois de oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, pode o relator dar provimento monocraticamente ao recurso. Vejam, no inciso 4, para negar provimento ao recurso, não é necessário abrir para contrarrazões, mas o 932, inciso 5, diz que só se dá provimento a um recurso após se intimar o recorrido para apresentar contrarrazões. E nessa linha do artigo 932, vem os artigos 1021, parágrafo 2º, e 1023, parágrafo 2º, dizendo que tanto em agravo interno quanto em embargos de declaração, deve o relator, se tiver tendência a dar provimento ao recurso, intimar recorrido para se manifestar. Finalmente, o artigo 932, que também fala dos poderes do relator, diz lá em seu parágrafo único que antes de o relator negar conhecimento a um recurso, deve ele intimar recorrente para corrigir um erro formal do recurso. Em outras palavras, não cabe decisão surpresa e deve-se, primeiramente, oportunizar a correção do vício por aquela parte que pode vir a ser prejudicada pela decisão de não conhecimento no recurso. Um contraditório é muito importante. O novo CPC traz no mínimo 10 novos artigos regulamentando o contraditório em pontos específicos, e os artigos 9 e 10 são realmente fantásticos como meio de consagrar a aplicação dessa garantia constitucional no caso concreto. Agradeço a companhia de todos. Muito obrigado.